Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar? Vou passar a palavra ao pastor Giovanni, que ministrará a palavra nesta manhã. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. O guitarrista estava empolgado hoje, né? Glória a Deus. Amados, abra comigo Isaías capítulo 53. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas casas, que Deus proteja as nossas famílias. Isaías 53. A palavra de Deus diz o seguinte: abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Isaías 53, versículo 1. A Bíblia diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fala comigo: pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Trigo, tenta me ajudar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, aqui em Isaías capítulo 53, nós vemos claramente o que aconteceu com Jesus, né? É um trecho de Isaías aqui, ó. Vamos aqui. Isaías 53 é um trecho onde se revela o Messias que viria a Israel. E é tremendo porque esse trecho da palavra de Deus fala que Jesus foi desprezado, rejeitado e foi homem de dores. E que soube o que é sofrer, padecer. E os homens, né, o esconderam seu rosto, o desprezaram e não fizeram caso dele. Que nós vemos claramente que Jesus, no versículo 3, sofreu muito aqui em terra e conhece o que é sofrimento, o que é dor. A nossa ênfase aqui, querido, é na questão da rejeição, porque nós vamos estar falando acerca do ciclo da depreciação pessoal. Fala comigo: ciclo da depreciação pessoal. Talvez é um tema que você não saiba direito, né? Nunca ouviu falar. Mas você vai ver através da palavra de Deus que por mais que você tenha sofrido dores, traumas, complexos, feridas ao longo da sua história, ao longo do seu passado, se você estiver em Cristo e Cristo estiver no seu coração, você pode vencer todas essas dificuldades que o passado trouxe à sua vida. E nós vamos entender como é que funciona esse ciclo, o ciclo da ferida, o ciclo da depreciação pessoal. Ou seja, quando a pessoa se deprecia, joga para baixo emocionalmente, né? Tem aquela autoaflição, o sofrimento toma conta da sua alma e do seu coração. Você vai entender o porquê que acontecem essas frustrações, essas feridas, essas mágoas, essas situações mal resolvidas na nossa alma e no nosso coração. E nós vamos entender à luz da palavra de Deus como Jesus venceu elas, como nós também podemos vencer em Cristo,
para a glória de Deus e debaixo da unção e graça do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor. Vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, que falou em Isaías 53, que Jesus sofreu e padeceu no nosso lugar, por amor a nós. Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é rejeição, Ele sabe o que é ferida, mas o Senhor o deu capacidade e graça para vencer as tentações, as mazelas da alma, as dificuldades impostas pelos homens, a sofrer injustiças, a passar por privações e situações adversas, e mesmo assim, triunfar sobre todas elas, exaltando e glorificando o nome do Pai. Senhor, dá-nos essa capacidade de vencermos as dificuldades, os gigantes que assolam a nossa alma, as fortalezas interiores que tentam nos derrubar e nos destruir, e nos impedir de recebermos do Teu amor, da Tua graça, e de termos relacionamentos sadios, frutíferos e abençoados diante do Senhor. Nós vemos aqui, querido, no final do versículo 5, que depois de tudo aquilo que Jesus passou, aflição, ferida, enfermidades, desprezo, rejeição, no final do trecho, no versículo 5, ele diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? A promessa de cura para mim e para você, de toda e qualquer mazela e ferida da nossa alma. Mas nós vamos entender como é que funciona esse ciclo da ferida, esse ciclo da depreciação pessoal, ou seja, quando você se coloca para baixo, deixa o inimigo através de enganos e mentiras assolar a tua alma e o seu coração e te impedir de receber do amor de Deus e do amor dos relacionamentos que Deus coloca ao seu redor, na sua vida, através de pessoas maravilhosas que Deus coloca na nossa história. Nós vamos entender que bloqueios se estabelecem no nosso coração quando a gente não entende esse processo. E nós vamos ver que pelas pisaduras de Jesus, por mais que Ele sofreu e padeceu, Ele venceu tudo isso. E Ele tem poder de cura para derramar na sua alma e no seu coração. Amém? Quantos querem sair daqui curados e abençoados em nome de Jesus? Eu creio, querido, que Jesus cura as feridas da alma. Jesus te levanta e te eleva à posição que Ele tem no seu coração para a tua vida, uma identidade que te dará um destino abençoado para a glória de Deus. Nós vamos entender como é que funciona esse processo e primeiramente nós precisamos entender quais são as necessidades humanas. O que eu e você esperamos na nossa vida? A primeira delas, querido, é que nós precisamos desenvolver uma espiritualidade sadia. Deus colocou dentro de nós um desejo por relacionamento com um ser que está para além de nós, mas que também quer morar e viver dentro de nós. Ou seja, Deus nos fez seres espirituais, e por isso nós precisamos, em primeiro lugar, como seres humanos, buscar um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Deus. Espiritualidade, vida cristã, vida interior é necessário para que sejamos seres humanos abençoados e sadios. Segunda característica ou necessidade humana que todos nós desejamos é o respeito, não é verdade? Como você é ferido e machucado, quando você é desrespeitado, ofendido, ferido por alguém, seja homem ou mulher, todos nós temos como necessidade básica, dentro da condição intrínseca do ser humano, a necessidade de sermos respeitados, principalmente no contexto familiar. É uma necessidade humana ter Deus em primeiro lugar e também ter respeito das pessoas que Ele considera, importantes para o seu coração. Terceira necessidade humana é os afetos, as afeições, o amor. Todo ser humano foi feito para ser amado e também para semear amor na vida de outras pessoas. Nós desejamos isso, nós ansiamos por isso. E não há nada melhor do que desenvolvermos uma espiritualidade sadia, uma vida devocional sadia, para que tenhamos esse amor de Deus fluindo nos nossos corações através do Espírito Santo, para que também tenhamos relacionamentos interpessoais com pessoas abençoadas, pessoas que Deus coloca na nossa história, para nós suprirmos essa carência humana chamada afeição.
desejo de ser amado e de amar pessoas, afeto. Quarta característica ou necessidade humana é a aceitação. Nós temos um desejo dentro de nós de sermos aceitos, de sermos inseridos num grupo social, numa família, na sociedade, na igreja. Todos nós temos esse desejo de nos sentirmos importantes na vida das pessoas e que essas pessoas também sejam importantes para nós. Por isso existem os grupos humanos, os relacionamentos, as amizades entre as pessoas, porque nós queremos ser aceitos. Nós temos esse desejo de sermos amados, de sermos aceitos, de termos respeito e de desenvolvermos uma vida com Deus. E por último, querido, um desejo que o ser humano tem, as 5 necessidades básicas com relação à alma humana é segurança. Todo ser humano deseja ter segurança, deseja ter um ambiente seguro ao seu redor. Não é verdade? Tanto é que hoje o homem está abalado, está aflito, por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de insegurança, tempos de violência. Você sai de casa, você não sabe se você vai voltar. A violência, o homem iníquo, o homem violento está em todos os cantos, em todos os lugares. Eu vi recentemente, estava vendo uma notícia lá em Belém do Pará, onde a gente pastoreou durante 8 anos. Estivemos servindo ao Senhor. Só nessa semana morreram assassinados 50 pessoas na região de Belém e a região metropolitana. 50 pessoas em uma semana, gente. Talvez você não saiba, mas no Brasil, em 2016, morreram 62 mil pessoas assassinadas ou por morte violenta. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra urbana. E um dos anelos e desejos do seu e do meu coração é termos segurança. Amém? Graças a Deus que temos o Senhor que nos guarda. Levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor é a minha segurança, porque a minha alma está segura no Senhor, e ninguém vai me matar, ninguém vai me destruir, sem a permissão do Senhor, porque o Senhor é o Rei soberano da minha vida, da minha casa e da minha família. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abra comigo também, querido, em 1 João, primeira carta, epístola de João, capítulo 2, 1 João 2, 15. Nós vamos entender também que da mesma maneira que existem as necessidades humanas, existem as exigências do mundo sem Deus. E aqui que está o problema do ciclo da depreciação pessoal. Você vai entender um pouquinho aqui à luz da palavra de Deus. Olha o que diz primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência significa desejo desenfreado da carne, a concupiscência dos olhos, ou desejo desenfreado dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Que mundo? É a palavra cosmos, ou seja, sistema mundial formado por todas as esferas da sociedade que são contrários a Deus, que combatem o reino de Deus e ensinam tudo aquilo, que o pastor Anderson falou e que a nossa sociedade prega, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, que pertence ao inimigo das nossas almas e que nos tenta constantemente nos destruir. Procede do mundo o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, poderíamos trocar aqui por como seus desejos desenfreados. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém?
Você vai fazer a vontade de Deus, querido? Ou você vai fazer a vontade do mundo? Você vai entender aonde está o problema da depreciação pessoal. Está aqui. Nas exigências que esse mundo sem Deus, esse cosmos mundial, contrário à palavra de Deus, governado por Satanás e seus demônios, agindo na mídia, na educação, na política, na economia, em todas as esferas, ensinando valores e princípios equivocados, contrários à palavra de Deus, e promovendo essas três coisas: o desejo desenfreado ou concupiscência da carne, relacionado ao corpo, ao físico, a concupiscência dos olhos, o apelo visual, o consumismo, os desejos promovidos através do visual, e a soberba da vida, a vanglória, a altivez, a arrogância, a soberba do homem, o homem sendo entronizado e Deus sendo colocado de lado. É assim que o mundo sem Deus exige que eu e você vivamos. Quais são as exigências desse mundo? O que ele nos impõe? Em primeiro lugar, que eu e você tenhamos status. Sim ou não? E para isso nós vemos, o tempo todo as pessoas querendo ter status, querendo ascender socialmente, querendo ser mais do que os outros, e aí nasce a competição, a inveja, a ambição, o ciúme e todas essas mazelas de alma, porque o homem quer ser maior do que o outro, o homem quer ter um lugar mais alto, o homem quer atingir um status mais alto o tempo todo, em todo lugar. Essa é a primeira exigência do mundo. A segunda exigência é que todos nós tenhamos uma personalidade extrovertida. Ou seja, sejamos bons comunicadores, sejamos bons nos nossos relacionamentos, sabe? Sejamos desenvolvidos em toda essa questão da personalidade. Sejamos alegres, felizes o tempo todo, em todo lugar. Conquistemos pessoas para lá e para cá e tal. É assim que o mundo nos impõe, não é verdade? Por isso, toda pessoa que se comunica bem, toda pessoa que tem facilidade interpessoal, geralmente ela é exaltada pelo mundo. E aquele talvez que é mais introvertido, mais tímido, tem maior dificuldade de se relacionar com pessoas, é colocado às margens, é marginalizado por esse mundo, que diz que eu e você temos que ter uma personalidade alegre, feliz, extrovertida o tempo todo, em todo lugar. É assim que o mundo nos impõe. Terceira exigência do mundo é que tenhamos cultura e conhecimento. Não que isso, querido, seja mal por si, mas o problema aqui é que às vezes a cultura e o conhecimento promove o quê? A soberba da vida. A arrogância, o orgulho, cada um quer conhecer mais que o outro, quer humilhar o outro com o conhecimento, com a cultura, se desfaz das pessoas mais simples, mais humildes. Aquelas pessoas às vezes que não têm tanta cultura e conhecimento, são pisoteadas, são maltratadas por esse mundo, porque esse mundo coloca que as pessoas precisam ter cultura e conhecimento, e que a arrogância, a soberba, a altivez não é algo ruim, diz o mundo, mas deve ser promovida, deve ser exaltada. Esse é o problema do mundo sem Deus. Outra coisa é dinheiro, é outra coisa que o mundo promove. Para você ser feliz, você precisa de dinheiro, você precisa de recursos, você precisa ser rico, você precisa ser próspero, você precisa ser abastado. Não que o dinheiro em si seja algo mal, querido, é um elemento neutro, que pode ser usado para o bem e para o mal, mas claro, tem um perigo, nos atrai, pode expressar o melhor e o pior de nós, e se for usado de maneira equivocada, você pode se tornar escravo do dinheiro, e não o senhor dele, que é o que a Bíblia ensina que nós temos que ser, senhores dos recursos, do dinheiro, das posses, das finanças. O mundo exalta que quem tem dinheiro se eleva, é melhor, é o bonzão, é o querido de todos, é o amado por todos. Sim ou não, irmãos? E às vezes a gente entra nessa roda gigante do mundo, fica dando meias voltas, fica dando volta para lá e para cá, subindo e descendo nesse ciclo, nesse apelo, nesse desejo por dinheiro, por suprir, por ter, e acaba esquecendo de ser, vendendo os seus valores, os seus princípios, arrebentando consigo mesmo. A Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro,
mas perder a sua alma. Jesus está dizendo, em outras palavras, alcance o sucesso, seja próspero, seja abençoado. Só não faça uma coisa, querido, perca a sua alma, o seu ser, a sua essência, o seu caráter, os seus valores, a sua integridade. Amém? Você pode ter sucesso. Deus ama promover os servos dele, ampliar as influências, te fazer crescer, florescer, prosperar no Senhor. Mas lembre-se, o seu coração não pode estar nisso. O seu coração precisa estar em Deus. Então tome cuidado com o dinheiro, porque é isso que o mundo sem Deus tenta promover o tempo todo, em todo o tempo. E a última é a beleza. Sim ou não, irmãos? Nós vemos hoje mais do que nunca, principalmente potencializado pelas mídias sociais. Todo mundo querendo ser lindo, maravilhoso. Nós vemos pessoas às vezes, caindo naquela doidice de plásticas contínuas, nunca se satisfazendo com relação à sua aparência, à sua beleza, nunca se aceitando como pessoa e caindo nesse ciclo da depreciação pessoal, porque não se aceita quanto à sua imagem, quanto à sua beleza pessoal, quanto àquilo que ela é, a maneira como Deus a criou. E aí nessa busca incessante por beleza, nós vemos hoje a idolatria dos corpos, a idolatria da beleza, a idolatria dos sentimentos e das paixões, porque o mundo nos impõe que quem é belo, quem é bonito, quem é lindo, está por cima, e quem não é, está por baixo. Sim ou não, irmãos? Cuidado, mulheres, tomem cuidado com isso, homens também. Tome cuidado para não entrar nessa roda louca do mundo em busca de status, de personalidade extrovertida, que às vezes você não é. Cultura e conhecimento que promove a arrogância, o homem, o orgulho, a soberba, a altivez. O dinheiro descontrolado, a concupiscência dos olhos, e assim vai o consumismo desenfreado. E a beleza, o culto à beleza, a idolatria aos corpos, é a marca da nossa geração atual. Gostaria de dar uma palavra especial aos pais aqui, querido. Tomem cuidado com as postagens dos seus filhos, porque infelizmente hoje tem pai que não cuida da postagem dos seus filhos, e às vezes seus filhos acabam expondo os seus corpos, expondo a sua beleza ali, e sendo massacrados, sendo explorados, sendo assediados constantemente, através das mídias e das redes sociais. Saiba o que está acontecendo com o seu filho, sua filha, conversem com eles, dediquem tempo de qualidade, e tomem cuidado com a exposição no mundo virtual. Satanás está cheio de agentes, encapetados, endemoniados, pedófilos, homens violentos, abusadores, loucos para pegar filho e filha de crente, e nos afligir, nos detonar, através da vida dos nossos filhos, quando não cuidamos daquilo que Deus colocou a gente para cuidar. Tome cuidado com a exposição, tome cuidado com as fotos que você coloca, tome cuidado com o seu coração, porque é isso que o mundo tenta exigir de nós. E o que acontece, querido? Nós acabamos vendo que todos esses valores impostos pelo mundo são sempre inatingíveis na sua totalidade. Você nunca vai ser o mais bonito, você nunca vai ter o status maior, você nunca vai ter todo o dinheiro do mundo, você nunca vai ter tudo isso que o mundo te impõe, essa plenitude mundana. São sempre valores impostos pelo mundo, inatingíveis na sua totalidade. E o que isso acaba produzindo no seu e no meu coração, querido? Decepção, fracasso, complexos e rejeição. Às vezes você se sente rejeitado pelas pessoas, porque às vezes você não acha que é tão bonito quanto você achava que tinha que ser.
Às vezes se sente com um complexo de inferioridade, inferior às pessoas, porque às vezes você ouviu ao longo da sua história que você é isso, que você é aquilo, que você é incapaz, que você é derrotado, que nada do que você faz dá certo. Decepções, fracassos, complexos, rejeição. É tudo aquilo que também Jesus sofreu. A diferença é que Jesus venceu tudo isso para a glória de Deus. E nós em Cristo também podemos vencer decepções, podemos vencer fracassos, podemos vencer complexos, seja de superioridade, que é o orgulho, a arrogância, a altivez, ou de inferioridade, complexo de inferioridade, autocomiseração, espírito de coitadinho. Você já viu? Aquela pessoa que você encosta do lado, sempre está chorando, sempre está choramingando, nada está bom, tudo é negativo, ninguém o ama, ninguém o quer, é um aspirador de pó. Suga você, você tenta suprir, você tenta ajudar, mas nunca está bom. Complexo de inferioridade, espírito de coitadinho. Irmão, renuncie isso se você tem isso em nome de Jesus. Isso só revela uma coisa: você precisa de Jesus. Você precisa de cura dessa rejeição, dos complexos, do fracasso e das decepções. Ao não atendermos essas exigências mundanas, tudo isso, que o mundo fala aqui, como diz o versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos, sim, vai passar. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quando não atendemos essas exigências mundanas, vivemos algemados pela concupiscência da aceitação. Aqui que está o problema, gente. A gente quer ser aceito. E a gente começa a idolatrar esse sentimento dentro do nosso coração. A concupiscência pela aceitação. E aí as pessoas começam a fazer de tudo para serem aceitas, para serem amadas, para serem protegidas, para serem acolhidas. Até o que não devia. E aí que surge a depreciação pessoal. Na busca frenética por essa aceitação, acabam pagando o preço que o mundo nos cobra para sermos aceitos. E aí surgem todas as mazelas comportamentais. O que os especialistas chamam de comportamentos limitadores, comportamentos errados, que você acaba fazendo para ser aceito, para ser amado, para não ser rejeitado, para não sofrer uma ferida, para não ser decepcionado, para não ficar frustrado. Você acaba fazendo coisas, até vendendo a sua alma, os seus princípios, a sua personalidade, quem você é, a sua identidade começa a ficar desfigurada. Porque você está fazendo coisas que não devia, para ser aceito, para ser amado e para ser acolhido por pessoas. Isso agrava-se esse sentimento e acaba surgindo o que os especialistas chamam de carência afetiva. Fala comigo, carência afetiva. E também o diabo se aproveita disso e promove no seu coração um sentimento de rejeição. Rejeição e carência afetiva. Gente, é a marca da nossa geração. Sim ou não? É claro que todo ser humano tem um nível de carência, dentro de uma certa normalidade. Por quê? Porque nós desejamos afeto, desejamos segurança, desejamos ser aceitos. Isso é normal. Mas toda carência mal resolvida, exagerada, extrapolada, isso denota uma ferida de alma, uma coisa mal resolvida dentro do nosso coração, que precisa da cura de Jesus de Nazaré. E quando fazemos isso, ou seja, o mundo nos impõe, nós temos as nossas necessidades, o mundo nos impõe uma série de coisas, e nós não conseguimos suprir essas coisas, e aí acabamos cedendo a esses desejos mundanos, a essas concupiscências, a tudo isso, tentando sermos aceitos, amados, acolhidos, seguros, desejados, acaba se fechando esse ciclo chamado ciclo da autodesvalorização pessoal. Como nós vemos isso, amados? Às vezes até pessoas bem-sucedidas na sociedade, pessoas ricas, abastadas, que a gente olha, fala assim, nossa, esse cara tem tudo para ter uma vida abençoada, próspera, em todas as esferas da alma.
mas uma pessoa que lá dentro de si não se ama, não se aceita, sempre está mal, sempre está chorando, sempre está sofrendo, ela não se valoriza, ela não tem apreço de si, um apreço moderado, um apreço equilibrado, irmãos. Abra comigo Romanos 12, olha só o que a Bíblia fala sobre isso, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Olha o que a Bíblia diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão? Então você precisa renovar a sua mente pela palavra. Você precisa começar a pensar como Deus pensa. Você precisa aceitar a verdade de Deus e jogar esses enganos e essas mentiras apregoadas pelo mundo fora, para que você viva uma vida sadia e espiritualmente também seja saudável diante de Deus. Nós vemos às vezes até dentro das igrejas, gente, nós crentes que deveríamos ser o povo mais sarado da terra, sim ou não? Pessoas adoecidas dentro das igrejas, afligidas por mentiras, enganos, sofismas e fortalezas mentais, mentiras satânicas que eles aceitam como verdade no seu interior, se depreciando, se desvalorizando como pessoas, porque tentam satisfazer as exigências desse mundo que passa. E o que diz 1 João? Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E agora presta atenção no versículo 3, é chave dentro daquilo que nós estamos falando. Versículo 3, presta atenção, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada. Em outras palavras, Paulo está dizendo, foi assim que Deus derramou na minha vida, foi assim que eu entendi essa graça. A cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, ou seja, para cima. Também o inverso é verdadeiro, nem além, nem para baixo, nem para cima, nem para baixo. Antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Você está entendendo, querido? Nós temos que ter uma visão de nós mesmos, de quem somos, da nossa identidade, do apreço e do amor que Deus tem por nós, do apreço e do amor que as pessoas têm ao nosso redor, tudo isso com equilíbrio, com moderação, baseados, querido, não naquilo que os outros falam, não naquilo que o mundo nos exige, mas baseados na nossa fé em Deus, na nossa confiança no Senhor, na confiança de que Deus nos ama e de que nós somos amados por Deus, e só isso nos basta. Amém? Fala comigo, só o amor de Deus me basta. Irmãos, por mais que todos falhem, só o amor de Deus nos basta. Ainda que o mundo se levante contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos descobrir em Deus, através da palavra bendita do Senhor, quem nós somos dentro do coração de Deus, e vencemos essa autodesvalorização pessoal. Aí surge a carência afetiva, e as pessoas acabam vendendo os seus valores, valores como transparência, humildade, sinceridade, são sacrificados, por quê? Por amor a uma imagem pessoal. As pessoas já não se abrem, porque se eu me abrir, a pessoa vai me conhecer e eu vou demonstrar quem realmente eu sou. As pessoas não confessam o pecado, porque não, se eu confessar, o que o irmão vai pensar de mim? E aí começam a sonegar transparência, humildade, sinceridade.
e começam a cair na teia de aranha de mentiras e de sofismas satânicos, porque querem proteger uma imagem pessoal, mesmo sonegando valores cruciais para a vida cristã, como a transparência, humildade e sinceridade. Quanto mais, querido, acreditamos na rejeição, cobiçando a aceitação, maior a nossa carência afetiva. Essa é a frase-chave da ministração dessa manhã. Fala comigo. Quanto mais eu acreditar na rejeição, cobiçando a aceitação, maior será a minha carência afetiva. É como se fosse um parafuso. Você entra nesse ciclo da desvalorização pessoal e cai nele, e não se percebe nele, você vai cada vez mais se aprofundando mais e afundando mais. Você acaba acreditando na rejeição, ninguém me ama, ninguém me quer, nem Deus. As pessoas não me amam que estão ao meu redor. E você é amado ali. As pessoas te amam, te apreciam, tem prazer de estar com você, mas o diabo diz que ninguém te ama, ninguém te quer, que você é feio, que não sei o quê, que você é fracassado, que você é miserento, que você é desgraçado, que não sei o quê. E você acredita no diabo, na rejeição, e cobiça a aceitação cada vez mais das pessoas. Quando você faz isso, querido, cada vez vai aumentando a carência afetiva das pessoas. É igual um giro do parafuso que se aprofunda cada vez mais. Esse ciclo vai aumentando a crise de valor pessoal, afetando profundamente a nossa identidade. É isso que o diabo quer. O propósito do diabo é isso. É alimentar esse ciclo, essa crise de valor pessoal, afetando profundamente a nossa identidade. E por que disso, irmãos? Porque o diabo sabe que identidade gera destino. Uma identidade desfigurada, destruída, assolada, deteriorada, vai levar a pessoa a ter comportamentos destruidores, limitadores, comportamentos equivocados, que vai acabar levando a pessoa para onde? Para o inferno, através do pecado e de uma vida sem arrependimento. Mas quando o diabo percebe que você tem uma identidade em Cristo, você é sadio, você sabe quem você é em Deus, ele sabe que essa identidade gera um destino abençoado, o céu, o lugar que Deus tem para nós, amém? O lugar abençoado que Deus tem preparado para mim e para você, querido. Por isso, o tempo todo, Satanás tenta, através da rejeição, dessa carência afetiva exacerbada, através da venda dos valores, transparência, humildade, sinceridade e outros valores do reino de Deus, tenta afetar o quê? A tua identidade. Porque destruindo a identidade de uma pessoa, irmão, destrói o futuro dela. E manda ela para o lugar onde o diabo quer que os seres humanos caiam. No lugar que ele já foi julgado, e ele sabe que será detonado lá. Então essa carência, a visão que temos, querido, de nós mesmos e da nossa segurança pessoal, vai se deteriorando quando a gente cai nesse ciclo da desvalorização pessoal. Quando tentamos forjar essas exigências mundanas, vamos construindo barreiras na nossa personalidade, que bloqueiam o amor e superficializam os relacionamentos. Você já conheceu alguma pessoa assim, querido? Aquela pessoa toda dodói, que você tenta se aproximar, tenta mais, ela, né? Parece um imã, vai para longe de você, não aceita ser amada, não aceita, né, ter um relacionamento profundo, tem medo de gente, tem medo de pessoas, vive enclausurado na sua alma, no seu ser, na sua vida interior, porque dentro dela foi construído barreiras na personalidade, que acabam bloqueando o amor de Deus e o amor das pessoas, e com isso superficializando os relacionamentos. Você já conheceu alguém assim, querido? Que tem medo de gente, que tem medo de ter amizade, que tem medo de se relacionar, só porque foi frustrada, ferida no passado, ela se fechou em si, e não aceita mais ter relacionamento.
vive enclausurado quanto à sua personalidade. Essas carências, abusos, rejeições começam desde cedo. Desde pequenininho o diabo tenta nos afetar, nos machucar, nos ferir, nos arrebentar. Isso vai embotando a nossa personalidade, ao mesmo tempo acaba nos distanciando, se assim nós permitirmos, de Deus e da verdade. É tudo que o diabo quer. Que você seja ferido, abusado, rejeitado. Não saiba processar isso dentro de você. Se afaste das pessoas e se afaste também de quem? De Deus. E ainda acabe falando, mas como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Como é que isso foi acontecer comigo? Se eu amo a Deus, como é que eu posso ser ferido, machucado, arrebentado? Por que que Deus fez isso comigo? Como se Deus fosse responsável pelas feridas que outras pessoas, enviadas pelo inimigo, fizeram contra nós. A gente joga a culpa onde? Em Deus. Deus não me amou. Deus não cuidou de mim. Deus permitiu que eu fosse ferido. É esse ciclo que Satanás quer que eu e você caiamos, distanciando de Deus e da verdade. Então surge o que a gente chama de dor emocional. A dor emocional é o combustível emocional que nos induz a esse ciclo da autodepreciação. Uma dor terrível, querido. A dor da rejeição, a dor emocional é o pior tipo de dor. Muitas vezes é maior do que a dor física. É maior do que a dor física. Mas precisamos aprender com Jesus a como superá-la. Amém? Quem quer superar as suas dores e as suas mazelas aqui em nome de Jesus? Em Jesus você pode triunfar sobre as suas dores. Vencedor é alguém que venceu a sua dor. É alguém que triunfou sobre a sua dor. É alguém que triunfou sobre as suas mazelas. Corajoso, o que é? É alguém que venceu e subjugou os seus medos. É alguém que dominou os seus medos. É alguém que foi resiliente. Aprendeu a superar os obstáculos, as dificuldades, os problemas. E em Cristo venceu para a glória de Deus. Rejeição, humilhação, vergonha e a insuficiência podem descontrolar as reações humanas. E por isso tem tanta gente descontrolada hoje. Tanta gente destemperada. Sim ou não, irmãos? Às vezes uma briguinha no trânsito pode levar um cara a matar o outro. Às vezes porque olhou para a mulher, pronto, o outro já vai lá e dá uma facada no bucho do outro. Nós vemos seres humanos destemperados, descontrolados, quanto às suas reações humanas. Por quê? Porque foram rejeitados, humilhados, envergonhados, sofreram esse sentimento de insuficiência, estão debaixo de uma desvalorização pessoal e não conseguiram processar, superar as suas dificuldades interiores. Querido, quais são as reações, rapidamente, pecaminosas, frente a uma rejeição, a essa dor emocional? Primeiramente, as pessoas acabam partindo para a agressão. Essa aqui é a reação mais comum frente a uma rejeição, frente a uma dor, frente a essa desvalorização pessoal. São pessoas grossas, pessoas estúpidas, pessoas agressivas. A pessoa, quando rejeitada, reage rejeitando outros. É o ferido ferindo. Meu irmão, se você é uma pessoa muito ferina, é porque você ainda tem uma área da sua vida que precisa da cura de Jesus. Olha Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos aqui querem ser sarados em nome de Jesus? Lembre-se disso. A pessoa, quando rejeitada, reage rejeitando. Essa é uma opção violenta de se proteger. Na verdade, ela está tentando se proteger. Mas é um canal, é uma saída violenta para tentar resolver essa questão. Ou então, ela leva as barreiras, interiores para a área da rebelião. Ela tem dificuldade com pessoas, ela não aceita liderança nenhuma sobre ela. Isso acaba levando ela à rebelião, a não se submeter a ninguém, a não aceitar a autoridade
e alguém sobre a sua vida. Geralmente porque teve uma figura de autoridade que o feriu e o machucou no passado. Às vezes um pai, um avô, um professor, né, uma pessoa no trabalho, um gestor, alguém que estava sobre ela, marido, ou então a mulher com o homem, a mãe com os filhos. Teve uma figura no passado que o feriu, o rejeitou, o machucou, e aí ela não consegue com essa ferida se colocar debaixo de ninguém, autoridade nenhuma, não aceita autoridade nenhuma sobre si, porque está ferida, está machucada, precisa ser curada em nome de Jesus. É agressiva, é violenta. Segunda reação pecaminosa, irmãos, frente a uma rejeição, é a fuga ou então o introvertimento. A pessoa introvertida que fecha em si. Ou então a pessoa que foge para algum tipo de compulsão. E aí nós vemos alcoolismo, drogadição, tabagismo, né? Todos esses jogos de azar, tudo isso como instrumentos de fuga para tentar superar as suas dores e as suas dificuldades interiores. A pessoa reage crendo na rejeição que lhe foi oferecida por quem, gente? Foi por Deus? Jamais. Foi por Satanás, usando pessoas para te ferir e te machucar. Então a pessoa acaba se apoiando no medo. No medo do quê? De ser novamente ferida. E acaba se enclausurando na autopiedade, espírito de coitadinho, síndrome de dodói, complexo de inferioridade. Irmãos, eu estou falando isso porque eu já sofri isso na adolescência. Eu sempre falo para os irmãos, se tem alguém que sofreu na adolescência complexo de inferioridade, fui eu. O diabo não usou os meus pais para me ferir, graças a Deus eu fui criado numa família saudável e abençoada. Claro que não perfeita, teve as suas dificuldades, suas lutas, os seus problemas, mas eu não fui ferido dentro da minha casa, eu fui ferido por pessoas de fora. Meus coleguinhas, meus amiguinhos na escola. Eu sofri isso, gente, rejeição, autocomiseração. Eu sofri isso aí que eu estou pregando para vocês. Mas pela graça de Deus eu aprendi a descobrir no coração de Deus e através da palavra quem eu sou em Cristo Jesus. Amados, e quando eu descobri quem eu sou em Cristo Jesus, todas essas mentiras caíram por terra. Porque quando a luz de Deus brilha, as trevas são dissipadas. Por último, leva então as barreiras nessa área de autorrejeição na vida das pessoas. E por último, amados, a terceira reação pecaminosa frente às feridas, a rejeição, é a manipulação. Isso aqui também é muito comum. Ela cai na violência, na agressão, ou ela cai na fuga e o introvertimento, fecha em si, ou acaba fugindo para alguma compulsão, ou então a terceira reação pecaminosa é essa daqui, muito comum também, manipulação. Uma pessoa manipuladora, que recebe e toma dos outros o que necessita, faz o que quer, é o que a gente chama de pessoa engenhosa, uma pessoa que dá trabalho, dentro do lar, dentro da família, em todo tempo, em todo lugar, tudo tem que ser do jeito dela, da maneira dela, não aceita opinião alheia, o mundinho tem que girar em torno dela. Uma pessoa manipuladora, uma pessoa que controla, às vezes até as suas reações, de maneira a conseguir a aceitação desejada, mas ela faz isso com dissimulação, falsidade, para conseguir o que ela quer. E por último, querido, a pessoa reage então, tirando o proveito da situação, tirando o proveito das pessoas, para conseguir o que quer, e leva então a essa personalidade manipuladora. Irmãos, tem pessoas manipuladoras dentro da igreja? Sim ou não? Dentro dos lares, será que existe? Irmão, tem filho que é manipulador, tem filho que manda no pai e na mãe, é uma vergonha isso. Filho de 2, 3 anos manipulando pai e mãe.
porque não são corrigidos, não são disciplinados. Você vê a criança mandando o pai e na mãe, manipulando. Você vê mulher manipulando o homem, você vê homem tiranizando e manipulando mulher. Está errado isso, irmãos. Está errado. Personalidade manipuladora, isso é demoníaco. Porque quem está por detrás da manipulação é o príncipe da manipulação. Quem é o maior manipulador de todos? Satanás e seus demônios. Deus é um Deus que nos deu livre-arbítrio. Deus é um Deus que Ele valoriza e Ele respeita as nossas decisões. Sim ou não? Até quando você não quer Ele, Ele te respeita. Até quando você quer casar com a pessoa que não devia, Deus te respeita. E por que nós não respeitamos muitas vezes as individualidades, as pessoas, e temos essa personalidade manipuladora, onde o mundo tem que girar em torno de nós, onde as pessoas têm que fazer aquilo que a gente acha que elas têm que fazer? Isso só revela uma coisa: personalidade manipuladora. São criadas, queridos, como mecanismo de autodefesa em meio a um mundo que sempre oferece rejeição. O mundo sempre está oferecendo rejeição. Isso visa ocultar as nossas debilidades em relação às exigências desse mundo para sermos aceitos. A gente quer se esconder. A gente acaba manipulando os outros porque a gente quer esconder que nós estamos feridos, que nós estamos machucados, que precisamos ser sarados por Jesus. Acabamos criando esses mecanismos para que as pessoas não entrem no nosso interior e descubram quem realmente nós somos. Querido, amizade é isso. É descobrir quem é o outro. E que o outro descubra quem é você. Amém? E você ame a pessoa apesar das falhas. Apesar dos erros, apesar dos pecados, você tem perdão disponível. Você aprecia a pessoa mais do que ela te fez. Apesar dos erros dela, você a ama, você a acolhe, você aceita. E você cria nesse relacionamento um ambiente seguro, saudável, abençoado. Com o tempo, querido, tudo isso acaba encarcerando a nossa personalidade, abafando a nossa identidade e pervertendo o nosso caráter. É isso que o diabo quer: abafar nossa identidade, perverter o nosso caráter e gerar todas essas anomalias comportamentais. Quando reagimos assim, pecaminosamente, acabamos sacrificando transparência, espontaneidade, honestidade nos relacionamentos. Mas, querido, é necessário a gente assumir a nossa responsabilidade. O que Deus espera de nós quando sofremos essa depreciação pessoal, essa rejeição, essa dor emocional? Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Como? Já estou encerrando. Precisamos assumir a nossa culpa quando erramos, quando falhamos através de comportamentos equivocados, quando reagimos de maneira errada frente às ofensas e às rejeições, quando guardamos amargura, ódio, ressentimento no nosso coração. Não existe justificativa para isso, irmão. Precisamos assumir as nossas responsabilidades para sermos curados. Não podemos usar um pretexto: eu agi assim porque o fulano agiu assado. Usar um pretexto ou uma justificativa para continuarmos no pecado, para continuarmos errando, para continuarmos ferindo pessoas, porque fomos feridos lá atrás. Não. Jesus quer te curar para que você seja sarado e seja um agente de cura, como foi o Messias. Amém? Só pode curar quem é curado, irmão. Só pode curar quem é curado. E Deus quer que você se levante de uma pessoa ferida, machucada, rejeitada, como Jesus se levante como um agente de milagre, um agente de cura na vida de outras pessoas, para a glória de Deus. Para de se justificar quanto ao seu pecado. Não use um pretexto. Assuma a sua responsabilidade. Podemos sim resistir à tentação. Sim. Jesus é uma prova disso. E com Jesus nós podemos dizer não para o pecado. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 10, 13. Não vos veio tentação senão humana, mas fiel é Deus,
que não vos deixará tentar ou sofrer acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, a saída, a resposta, a solução, a maturidade, a sabedoria, para que possais suportar aquela ferida, aquela injustiça sofrida. Sim. Não adianta culpar também os pais, as drogas, a sociedade, o governo, menos a si mesmo. É o que nós vemos hoje. A síndrome de Adão, transferência de responsabilidade, irmão. A culpa é da Eva. Por tabela, a culpa era de quem? De Deus. A culpa é da serpente. Por tabela, quem criou a serpente? Deus. É assim que muitos fazem, culpando a Deus daquilo que Deus não tem culpa. Não podemos correr daquilo que é da nossa responsabilidade. Responsabilidade é igual maturidade. Fala comigo, responsabilidade é igual maturidade. Discipular, irmãos, é responsabilizar pessoas. Vou repetir, discipular é responsabilizar pessoas, é chamar a responsabilidade. É isso que Deus faz o tempo todo através da sua palavra. O pecado é uma escolha moral, é uma decisão. Admita seus erros, as suas falhas. Só assim nós resolveremos para a glória de Deus. É possível vencermos traumas e dilemas, desenvolvendo em Cristo uma personalidade livre, liberta, curada e restaurada pelo poder de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, amados, diz a palavra de Deus, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre em nome de Jesus? Livre, liberto, curado, restaurado, sim. É possível sermos livres de todas as mazelas da nossa alma. O que bloqueia o nosso ser é a rejeição. Mas Jesus foi rejeitado, porém não pecou. Ele venceu a rejeição. E eu e você também, agindo e reagindo de maneira correta, podemos vencer todo e qualquer sofisma, engano, mentira. Porque você é amado do Senhor. Quantos aqui são amados pelo Senhor, irmãos? Eu gostaria de terminar só passando um videozinho de 1 minuto, gente. Vocês têm um pouquinho de paciência comigo? Foi muito abençoado para o meu coração. Eu queria compartilhar, encerrando essa palavra com você. Você vai ver a atitude de um pai preparando uma filha que estava com medo para o primeiro dia de aula na escola. Ela estava ali com medo, né, ansiosa com aquela situação. Olha só como o pai colocou a filha ali. Deixa eu desligar aqui, né, para poder. Isso. Dá para conectar aí? Isso. Como é que um pai... Vê aí direitinho aí, Nivaldo. Deu? Beleza. Vê aí como é que um pai preparou uma filha para o primeiro dia de aula. Olha que coisa linda, tremenda, um reflexo daquilo que Deus faz conosco, irmão. Preste atenção. É assim que Deus sopra na sua orelha, na minha orelha. É assim que Deus nos prepara para a vida. É assim que Deus sara, cura e restaura a nossa história. Presta atenção nesse vídeo. É legendado, tá? Porque o autor é norte-americano. Coloca lá, Nivaldo. Olha que coisa linda. Look at yourself. Look in your eyes. You gotta Dá para see ver? it, okay? You gotta feel it. You ready? You ready for school? Eu vou ler, tá? Você está pronta para isso, filha? Hoje será um bom dia. Really good day? Um verdadeiro bom dia. Vamos ser positivos. I am strong. Diga, eu sou forte. E a menina diz, eu sou forte. Diga, eu sou inteligente. E ela diz, eu sou inteligente. Work hard. Eu me esforço. E a menina diz, eu me esforço. Eu sou linda. Diz o pai. E a menina diz, eu sou linda. I am Eu tenho respeito, diz o pai. E a menina diz, eu tenho respeito. say I'm not Diga, better than anyone. eu não sou melhor do que ninguém. E ela diz, eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que eu também. I am amazing. Eu sou incrível, diz o pai. E a menina diz, eu sou incrível. I am
great. Eu serei ótima. Eu serei ótima. Qual é o seu nome? Alice Austin. Se eu cair, eu me levanto. E o que você é? Abençoada. Isso. Diga, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por ter me criado a melhor. A melhor, e não há ninguém. Não há ninguém melhor do que eu. Legal, bate aqui, me dá um beijinho e vai para a escola. Louvado seja o nome do Senhor. Oxalá todos os pais fizessem isso todos os dias pelos filhos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Todos os dias. Quando nos levantamos diante dos desafios da vida, o Senhor sopra no nosso ouvido: você é abençoado. Você é vencedor. Vença as suas dificuldades, porque eu sou contigo. Comigo você é mais do que vencedor. Vamos nos colocar de pé, querido. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar diante do Senhor. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Aqui na frente de você está alguém que foi curado dessas mazelas da alma, complexo de inferioridade. Então é possível sermos sarados e hoje sermos, pela graça de Deus e a misericórdia do Senhor, um agente de cura na vida de muitas pessoas. Amém? Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra maravilhosa. Senhor, nós não aceitamos estar presos ao passado. Que o passado seja uma escola para nós e não uma prisão para a nossa alma. Senhor, liberta as almas que aqui estão, os corações das aflições, dos traumas, dos complexos, das decepções, das frustrações, das rejeições. Senhor, que glória e que graça sabermos pela Tua palavra que no Senhor nós somos aceitos, amados, acolhidos, através de Jesus, na família eterna de Deus. O amor de Deus nos basta, mas graças a Deus que o Senhor também tem nos dado pessoas maravilhosas ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. Ajuda-nos a percebermos, nos pequenos detalhes da vida, o amor, a graça, a afeição e o acolhimento do Senhor. Senhor, sara as nossas almas de todas as mazelas, de todos os gigantes interiores, de todas as fortalezas que tentam nos destruir e nos assolar, de tudo aquilo que nos impede e nos bloqueia de recebermos o amor de Deus e o amor das pessoas. Pai, que não desejemos apenas receber amor, mas possamos também colher amor, semear amor, sermos amados,